Vamos resolver o exercício 7 do exame de Física e Química A 2024, primeira fase. Um atleta com 70 kg efetua pequenos saltos verticais durante o treino. A figura 5, que não está à escala, representa esquematicamente um salto vertical desse atleta. Este inicia o movimento a partir do repouso, instante T0, perde o contacto com o solo no instante T1, atinge a altura máxima no instante T2 e volta ao contacto com o solo no instante T3. Considere que o atleta pode ser representado pelo seu centro de massa, segundo o modelo da partícula material, que a resistência do ar é desprezável, e entre os instantes T0 e T1 decorrem 0,20 segundos. Entre os instantes T1 e T2 decorrem 0,15 segundos. 7.1. Determine a intensidade da força de reação que, em média, o solo exerce no atleta entre os instantes T0 e T1. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, queremos calcular a intensidade média da força de reação que atua no atleta e eu vou chamar esta força F1. Queremos calcular a intensidade desta força, que é a força que atua no atleta desde o instante em que ele inicia o movimento, desde o instante T0, até o instante imediatamente depois de ele sair do solo. Portanto, antes de iniciar a sua subida, imediatamente depois de sair do solo. Ou seja, no instante T0, o atleta tem um valor de velocidade de 0 metros por segundo, a velocidade é nula, e no instante T1 tem a velocidade máxima. E nós queremos calcular a intensidade média da força que atua sobre o atleta, da força da reação, da força que o solo exerce sobre o atleta. Durante o instante T0 e T1, atuam então duas forças sobre o atleta. Atua a tal força da reação, que é a força que o solo exerce no atleta, que é a força que nós queremos calcular a intensidade, que eu vou chamar a força F1, e atua o peso do atleta, a força gravítica. Segundo a segunda lei de Newton, nós sabemos que a intensidade da resultante das forças que atua no atleta durante este intervalo de tempo, de T0 a T1, é igual à massa do atleta vezes o valor da sua aceleração, vezes a intensidade ou um módulo da aceleração. A aceleração, nós consideramos que é uma aceleração constante e, portanto, podemos calcular a aceleração, o valor da aceleração, o módulo da aceleração que atua no atleta entre o instante T0 e T1 a partir da fórmula da aceleração média. A aceleração média é igual à variação da velocidade a dividir pelo intervalo de tempo. A variação da velocidade é igual à velocidade final, a velocidade do atleta no instante T1, ou seja, a velocidade com que ele sai do solo, imediatamente depois de ele sair do solo, menos a velocidade inicial, que é a velocidade no instante T0. A dividir pelo intervalo de tempo, e este intervalo de tempo é um intervalo de tempo que passa entre o instante T0 e T1, que nos diz no enunciado que é 0,20 segundos. A velocidade com que o atleta sai do solo, nós ainda não sabemos, portanto temos que calcular. Nós sabemos a velocidade do atleta no instante T0. O instante T0 é o instante em que o atleta inicia o seu movimento, portanto a sua velocidade é nula. Portanto, este valor aqui é 0. Então, se nós soubermos o valor da velocidade do atleta com que sai do solo, o valor da velocidade do atleta no instante T1, podemos calcular a aceleração média e podemos calcular a intensidade da resultante das forças e depois calcular a intensidade da força de reação, da força F1. Como é que nós vamos calcular qual é a velocidade do atleta no instante T1? Portanto, o atleta, depois de sair do solo no instante T1, ele sai do solo com uma certa velocidade, que é a velocidade que nós queremos calcular, a velocidade com que ele sai do solo, atinge
a sua altura máxima durante a subida e quando atinge a altura máxima, a velocidade do atleta na altura máxima é nula. Dizem-nos que a resistência do ar é desprezável durante a subida do atleta, o que significa que a única força que atua sobre o atleta durante a sua subida é a força gravítica e por isso a aceleração que o atleta está sujeito durante a subida é G, é a aceleração gravítica, que é uma aceleração constante. Por isso, nós também podemos calcular aqui a velocidade com que o atleta sai do solo com a fórmula da aceleração média. Aqui neste caso a aceleração média é uma aceleração constante e é G. Podemos utilizar novamente esta fórmula, mas agora aplicada ao movimento de subida do atleta. A aceleração média vai ser G. G aponta no sentido contrário da velocidade, por isso, ter aqui um sinal negativo. Variação da velocidade é a velocidade final, que é a velocidade com que o atleta atinge a altura máxima, que é nula, menos a velocidade que nós queremos calcular, que é a velocidade com que o atleta sai do solo. A dividir pelo intervalo de tempo, que nos dizem que este intervalo de tempo, o intervalo de tempo entre o instante T1 e T2, T2 é quando ele atinge a altura máxima, é 0,15 segundos. E por isso, o valor da velocidade com que o atleta sai do solo é 1,47 metros por segundo. Esta velocidade com que o atleta sai do solo vai ser utilizada para calcular a aceleração a que o atleta está sujeito entre o instante T0 e T1. Podemos ir aqui à nossa fórmula inicial da aceleração média e substituir esta velocidade por 1,47. metros por segundo é a aceleração média que o atleta está sujeito durante este intervalo. O que nós queremos calcular é a intensidade média desta força F1, da força que o Sol exerce sobre o atleta. A partir da aceleração média, conhecemos a massa do atleta, podemos calcular a intensidade resultante das forças que atuam no atleta durante aquele intervalo e, portanto, a intensidade resultante das forças é 514,5 newtons. Esta força ainda não é a força que é pedida no enunciado. Esta força é a resultante das forças, da força de reação e da força gravítica. Ora, a força gravítica tem sentido contrário ao da força de reação, por isso, a resultante das forças tem que ser igual à força F1, a intensidade da força F1, que é a força que nós queremos calcular a intensidade, menos a intensidade da força gravítica. Por isso, a intensidade da força de reação é M vezes Q, 70 vezes 9,8 1.200,5 newtons.
é a intensidade média da força de reação, da força que o Sol exerce sobre o atleta durante o intervalo de T0 a T1. (7.2) Qual dos esboços do gráfico seguinte representa o trabalho realizado pela força gravítica que atua no atleta em função do deslocamento D durante o seu movimento ascendente? Portanto, queremos o gráfico que representa o trabalho realizado pela força gravítica em função do deslocamento durante a subida do atleta. O trabalho realizado pela força gravítica pode ser dado pela expressão intensidade da força gravítica vezes o deslocamento vezes o seno do ângulo entre a força gravítica e o deslocamento. Nós estamos aqui a falar no movimento de subida do atleta. A intensidade da força gravítica que atua no atleta é simplesmente m vezes g. É uma constante. Nem a massa, nem a aceleração gravítica, nem o módulo da aceleração gravítica variam durante a subida, vezes d, vezes o cosseno do ângulo entre a força gravítica, que aponta para baixo, para o centro da Terra, e o deslocamento, que aponta para cima. O ângulo entre estas duas forças é de 180, por isso, cosseno de 180. Então, obtemos que a expressão do trabalho realizado pela força gravítica depende da massa, depende da aceleração gravítica e é negativo. Esta expressão é uma constante, durante a subida do atleta, o que significa que o trabalho realizado pela força gravítica e o deslocamento realizado pelo atleta durante a subida variam de forma linear. E o trabalho realizado pela força gravítica é negativo, por isso, o único gráfico que traduz esta relação vai ser o gráfico C. Vou passar para a 7.3. Considere que um astronauta realiza um salto vertical na Lua, abandonando o Sol com a mesma velocidade com que o atleta faria na Terra. A aceleração gravítica na Lua é aproximadamente 1/6 da aceleração gravítica na Terra. Por comparação com o salto da atleta na Terra, na Lua o astronauta salta 3, 6, 12 ou 36 vezes mais alto que o atleta na Terra. Portanto, a altura atingida por este atleta na Lua vai ser quantas vezes maior do que a altura atingida por este atleta na Terra. E o que nós sabemos é que a aceleração gravítica na Terra é 6 vezes superior à aceleração gravítica na Lua. Também sabemos que isto é o mesmo salto que é realizado na Terra e na Lua com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade inicial do salto na Lua é igual à velocidade inicial do salto na Terra. Durante o movimento ascendente, durante a subida, a velocidade inicial na Terra e na Lua é igual e a velocidade final também é igual nos dois, na Terra e na Lua, porque a velocidade final é nula. Portanto, a velocidade final atingida no salto na Lua é igual à velocidade final atingida no salto na Terra. Quando ele atinge a altura máxima, quer seja na Terra como na Lua, a sua velocidade final é a mesma. Então, nós sabemos que se a velocidade inicial e final são as mesmas e se a massa do atleta é a mesma na Terra e na Lua, a variação da energia cinética do atleta durante a subida na Lua e na Terra são iguais. A variação da energia cinética depende da massa e da velocidade inicial e final do atleta. A massa
é igual na Terra e na Lua, a velocidade final inicial é igual na Terra e na Lua, o que significa que a variação da energia cinética durante a subida, quer seja na Terra e na Lua, é igual uma à outra. E nós sabemos que a variação da energia cinética de um corpo é igual ao trabalho da resultante das forças que atuam no corpo. Durante a subida do atleta, quer seja na Terra, quer seja na Lua, a única força que atua sobre o atleta, na Terra desprezamos a resistência do ar, na Lua não há resistência no ar, portanto a única força que atua sobre o atleta durante esta subida na Terra e na Lua é a força gravítica, é o peso, o que significa que a força gravítica é igual à resultante das forças durante esta subida, nos dois sítios, na Terra e na Lua. Então, se eu fizer esta comparação da variação de energia cinética na Lua com a variação de energia cinética na Terra, já sei que esta variação de energia cinética é igual a esta variação de energia cinética, portanto, este quociente é igual a 1, e sei que a variação de energia cinética da Lua é igual ao trabalho da resultante das forças na Lua, e a resultante das forças na Lua é a força gravítica do atleta na Lua. Tal como a variação de energia cinética na Terra é igual ao trabalho da força gravítica do atleta na Terra, que é a força resultante também na Terra. O trabalho da força gravítica do atleta na Lua pode ser obtido multiplicando a intensidade da força gravítica do atleta na Lua vezes o módulo do seu deslocamento. Portanto, o nosso deslocamento aqui vai ser a altura atingida pelo atleta na Lua vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força gravítica. A mesma coisa para a Terra, só que aqui é a altura atingida na Terra. A intensidade da força gravítica do atleta na Lua é igual à massa do atleta vezes a aceleração gravítica em módulo do atleta na Lua. O ângulo entre a força gravítica e o deslocamento durante a subida do atleta é 180 graus, portanto, cosseno de 180 vezes menos 1. Massa vezes a aceleração gravítica na Terra, vezes a altura atingida na Terra, vezes menos 1. As massas também são as mesmas, o atleta é o mesmo, a massa é igual na Terra e na Lua. Agora, a aceleração gravítica na Lua vamos deixar como GL, HL, mas agora sabemos que a aceleração gravítica, o módulo da aceleração gravítica do atleta na Terra é 6 vezes o módulo da aceleração gravítica do atleta na Lua. Então podemos substituir GT por 6 vezes GL. E agora já temos aqui uma expressão que nos permite obter uma razão entre as alturas atingidas pelo atleta. Estes dois valores são iguais, portanto, 1 é igual a altura atingida pelo atleta na Lua sobre 6 vezes a altura atingida pelo atleta na Terra. Passamos o 6 para o outro lado e ficamos que a altura atingida pelo atleta na Lua, em relação à altura atingida pelo atleta na Terra, é 6 vezes superior, tendo em conta que as suas velocidades iniciais são as mesmas na Terra e na Lua e a massa do atleta é a mesma na Terra e na Lua. Portanto, tinha que ser a opção B.